Pois muito bem, continuamos agora com a segunda parte do vídeo sobre as partes da Santa Missa. As partes da Santa Missa. Pois muito bem, nós paramos justamente na questão da organização das leituras dentro da liturgia da palavra. Agora nós vamos tratar sobre o ato de leitura. Ora, quem proclama as leituras é o próprio Senhor. Então, por isso que se trata de um ministério de leitura. A igreja acredita que é o próprio Senhor que anuncia e proclama sua santa palavra em cada liturgia. Quem proclama torna a palavra viva e atual. Então, o leitor é como se fosse entre aspas, um sacramento do próprio Jesus que está proclamando a palavra, que está proclamando a si mesmo, anunciando a si mesmo, a nós em cada Santa Missa. Né? Por isso que é inviável, por exemplo, tomar um leitor assim de supetão ou espontaneamente da Assembleia para se fazer a leitura sem a devida preparação, porque é um ministério. Então é conveniente que o leitor, o ministro da leitura, ele tenha preparado a leitura antes, tenha rezado, tenha feito a leitura orante, para perceber qual que é a mensagem principal do texto, para de repente, ao proclamar a leitura, porque não é simplesmente chegar lá e ler, é proclamar a leitura, dar ênfase, por exemplo, em aspectos da leitura que transmitem a salvação de Deus. Né? Existe uma grande diferença entre ler e proclamar. Proclamar significa que aquela palavra caiu no coração e, uma vez experimentada no coração, ele transmite isso em nome de Cristo para a Assembleia. Outra coisa também é necessário proclamar a palavra de Deus usando a própria Bíblia ou lecionário. Jamais utilizar o livrinho ou o folhetinho, né? Pois o lecionário é um texto sagrado, um texto litúrgico sagrado. O autor chama também a questão o problema das traduções bíblicas, né? Ou seja, nós temos inúmeras Bíblias, inúmeras traduções. Então, o que dificulta o povo a decorar o texto. Decorar significa trazer no coração o texto. Né? Então, por isso que a própria CNBB está propondo, por exemplo, esta nova tradução bíblica que foi realizada, esta mais recente. Por quê? Porque futuramente se pretende tirar os textos do lecionário desta tradução. De tal maneira que o povo já comece a tornar-se, vamos dizer assim, habituado com este texto escutado. Um outro problema também que é muito complicado nas nossas igrejas é a questão da acústica do ambiente. Então, quantas vezes as pessoas proclamam a leitura e o povo não escutou, ou não sabe manusear o microfone, o som está baixo, tem muito ruído, a própria acústica do ambiente não favorece, né? Então, por isso que é necessário investir recursos, engenharia de som, esse devido cuidado para que as pessoas possam escutar a palavra de Deus de tal maneira que não haja necessidade, por exemplo, de quem esteja presidindo a celebração, de no momento da leitura repetir dados da leitura, porque já se pressupõe que o povo tenha escutado. Né? Depois, queridos, vem o salmo responsorial, que é uma parte também integrante da liturgia da palavra. Ou seja, não deve ser deixado de lado ou reduzido, não deve ser substituído por outro canto qualquer. Por quê? Porque o salmo responsorial sempre tem a ver com a primeira leitura. Ele retoma o tema da primeira leitura, é parte integrante da liturgia da palavra. Ele aprofunda o tema da primeira leitura e responde à proposta de Deus. Ou seja, sempre tem a ver, é escolhido a dedo. E tem sempre a ver com a primeira leitura. É como se fosse a oração da leitura, essa expressão que o nosso autor aqui, o Walter Goethe, utiliza, né? É interessante. Se a primeira leitura, por exemplo, é uma narrativa, é um texto, é uma cena, é um discurso que traz um tema, o salmo reza aquele tema. Então é muito interessante. Então, todo o devido cuidado, né? Então, o salmo é o cântico, eram os cânticos religiosos do povo de Israel, então, a rigor, deveria ser cantado.
ou pelo menos o refrão cantado e as estrofes rezadas, intercalando entre um solista que canta as estrofes e a assembleia que canta o refrão, né? Mas é a oração do povo de Deus em resposta à primeira leitura, né? Depois, a aclamação ao Evangelho prepara a Assembleia para o momento mais importante da liturgia da palavra, o Evangelho. É interessante que na primeira leitura e segunda leitura nós escutamos assentados, pois cremos que Deus nos transmite, nos fala. Mas no Evangelho, em sendo a própria palavra de Jesus, nós escutamos de pé e aclamamos com alegria este momento mais importante da liturgia da palavra, que é o Evangelho. E a aclamação ao Evangelho é um versículo bíblico acompanhado do Aleluia. Normalmente é um versículo do próprio Evangelho ou de outro Evangelho, mas que tem a ver com o tema do Evangelho. Então vamos supor assim que a liturgia da palavra fosse um bolo. Então você tem uma massa, que é a primeira leitura, você tem um salmo, que é a segunda leitura, que você tem um salmo, que é o recheio, você tem uma segunda massa, que é a segunda leitura, você tem a cobertura, que é o Evangelho, mas você tem a cereja do bolo, pum, que é a aclamação. Que a aclamação é o Evangelho. Sempre o versículo da aclamação do Evangelho traz num versículozinho aquilo que é para ser pregado, aquilo que é para ser anunciado, pois resume sinteticamente num versículo o Evangelho como um todo. E aí vejam só, a aclamação ao Evangelho possui um cunho festivo, ao contrário do salmo responsorial, que é meditativo. Então a aclamação é para ser festiva, para ser alegre, diferente do salmo responsorial, que é para ser meditado, que é, na verdade, um rezar à primeira leitura, rezar em resposta à primeira leitura. Depois nós temos a proclamação do Evangelho, que é o ponto alto da liturgia da palavra, que é feito pelo presidente da celebração. Certo? No caso, se houver um diácono presente, é o diácono que sempre proclama o Evangelho, seja quem for que esteja presidindo a celebração, é direito do diácono, aí o diácono toma a bênção do presidente da celebração, seja o padre, seja o bispo, e proclama a celebração. É de suma importância o modo de proclamar e o lugar onde se anuncia, pois deve ser destacada a mesa da palavra, de onde se proclama o Evangelho, de onde se proclama as leituras como tal. Inclusive, pode-se cantar o Evangelho, pois é o próprio Cristo que está falando conosco. E o beijo e a incensação são sinais de respeito e de veneração a Cristo, palavra eterna do Pai. Então você sabe que na liturgia, se nós queremos mostrar que um objeto ou alguma circunstância é muito importante, então a gente beija e incensa. Então é interessante que esse beijar e incensar é feito também no altar, porque é o próprio Cristo. Cristo sacerdote, Cristo oferta ao Pai e Cristo próprio altar que está representado, simbolizado no objeto litúrgico do altar. Então note que o beijo e o incenso se usa para o altar e se usa também para a palavra de Deus, para o Evangelho no momento da proclamação. Depois nós vamos para um ponto polêmico das nossas celebrações, que é o contexto da homilia. Então a homilia ela é parte integrante da liturgia. O Concílio Vaticano II pede, solicita que sempre se faça a homilia nas solenidades, festas e domingos. Nos dias de semana não é obrigado se fazer homilia, se você tomar a rigor lá o que está escrito no missal, mas é sempre bom, o povo tem sede da explicação da palavra de Deus. E aí, o que a homilia faz? A homilia, dentro do contexto celebrativo, ela explica os vários elementos litúrgicos para que o povo dialogue com Deus. Por quê? Porque nós estamos ali para dialogar enquanto comunidade com Deus. Liturgia é o diálogo do povo de Deus com o próprio Deus. Estamos ali para rezar. Então, na homilia se explica os elementos que estão sendo celebrados ali, a fim de que o povo com consciência possa dialogar, conversar com Deus. A homilia também, do ponto de vista bíblico, deve informar o necessário para que o texto bíblico seja compreendido. A homilia não é para se fazer exegese é para ambientes de estudo, academia, mas a homilia deve explicar de forma simples aquilo que é necessário para que o povo entenda o que o texto bíblico está sendo dito. Depois,
A homilia também ela tem que favorecer, ela tem que tocar o aspecto histórico atual, ou seja, de forma simples, dizer, explicar o que nós estamos vivendo atualmente para que nós, diante de Deus, escutemos a sua proposta e demos uma resposta. É claro, homilia não é para a gente ficar fazendo reportagem de jornal, falar tudo que passou no jornal, não é nada disso. É tomar consciência, dar uma pincelada na situação atual que nós estamos vivendo, pois é nessa situação atual que nós estamos vivendo que devemos dar uma resposta, escutar a Deus e dar uma resposta a Ele. Depois, a homilia também tem um caráter de anúncio, por quê? Porque ajuda a descobrir o significado profundo em relação a um acontecimento central da salvação, que é o mistério pascal. E atualiza o mistério pascal para o contexto que nós estamos vivendo. Né? Então, anuncia-se o mistério pascal de Cristo na homilia. Ou seja, todas as leituras, né, de certa maneira, elas querem atualizar o mistério pascal de Cristo, vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo, hoje aqui para nós. Então, a homilia tem esta finalidade de como que essas leituras nos mostram esse mistério tão bonito da nossa salvação, do Cristo que nos salva. Depois, a homilia também deve propor a catequese, ou seja, o ensino tradicional da igreja, à luz da teologia contemporânea, fazendo o povo compreender a sua fé no mundo de hoje, iniciando as pessoas no mistério, mistagogia. Aliás, né, esse que os liturgias eles têm enfatizado por demais esse aspecto, né, de que nós na pregação devemos fazer com que o povo experimente o mistério de Cristo. E isso se chama mistagogia. Mistagogia. Como que hoje eu experimento o mistério pascal ao celebrar o 28º domingo do tempo comum, ao celebrar a solenidade de Cristo Rei, ao celebrar a Assunção de Nossa Senhora, como que eu hoje experimento o mistério pascal de Cristo? Eu entro, experimento o mistério, ele se torna vivencial, experimentado na minha vida. A homilia também tem que ter um caráter de profecia, pois nós devemos denunciar um mundo de pecado que deve de morrer, desaparecer, e anunciar um mundo que deve nascer segundo a vontade de Deus. Então, a homilia também é espaço para profetizar, falar o que está errado, o que deve sumir, inspirado na palavra, certo? E anunciar um mundo que deve nascer inspirado na palavra. E é necessário também a importância do testemunho de vida do pregador, né? Para que ele de fato possa fazer uma exortação, ou seja, exortação significa corrigir uma conduta da comunidade. E só tem autoridade para poder corrigir se de fato existe testemunho de vida. Testemunho de vida. Então o povo está cansado de moralismo, o povo está cansado de dogmatismo, o povo quer ver aquilo que está sendo anunciado ressoando na vida de quem está pregando, naquele que está anunciando. O que se deve evitar na homilia? O nosso autor coloca algumas coisas. Artificialismo. Então o povo sabe quando alguém preparou a homilia e quando não preparou. Então evitar jargões, frases clichê que só tentam engambelar o povo. Deus é amor, tenha fé, entendeu? Não, ou seja, as pessoas reconhecem quando uma pessoa preparou ou não preparou a homilia. Quando a pessoa rezou aquele texto, quando ela não rezou. Então deve-se evitar artificialismos, palavras clichê, expressões vazias de sentido, artificiais, que não dizem nada acerca do mistério de Cristo, acerca da palavra de Deus. Deve-se evitar também um doutrinalismo, ou seja, deve-se ter catequese na homilia? Deve-se ter, mas não doutrinalismo. Doutrinalismo. Né? Então, pessoas que querem a ferro e fogo defender, por exemplo, a doutrina de um papa, a doutrina de um santo, uma opinião de algum teólogo, isso é doutrinalismo. Doutrinalismo. Então as pessoas não vão lá para escutar doutrina, as pessoas vão lá para experimentar Cristo, para dialogar com Deus, vivenciar o encontro com Deus. Deve-se evitar também aquilo que se chama de escatologismo. O que é isso? Escatologismo
essas pessoas que ficam só pregando o fim do mundo, ou pregando o inferno, né? O medo do inferno na vida das pessoas, né? A gente sabe que o medo converte momentaneamente as pessoas. Depois que elas descobrem que não existe castigo nenhum, elas voltam tudo a ser sem vergonha e safado do mesmo jeito. Então não se deve investir numa pregação do medo, uma pregação escatológica que fala que o mundo está acabando ou que você tem que converter porque você vai para os quintos dos infernos. Não, isso é escatologismo. Deve se anunciar o amor de Deus, a palavra de Deus, que a própria palavra de Deus, rezada, vivenciada, ela tem a força de Deus para poder tocar a nossa vida, tocar o nosso coração. Depois, deve-se pregar, e isso aqui é plenamente atual, ideologismo sociopolítico. Então a gente reconhece que durante muito tempo, né, os padres pregavam doutrinas políticas nas homilias, sobretudo de cunho esquerdista, de cunho esquerda. E aí agora nós vemos outros tantos pregando cunho de direita, né, falando sociopoliticamente de direita das suas homilias. Ou seja, então a homilia não é para defender partido político, não é para defender ideologia política ou filosofia política. A homilia é para se pregar a palavra de Deus, pregar o mistério de Cristo, e ponto. E ponto. Né? Então, esse ponto é plenamente atual, porque nós estamos vivendo essa polarização, inclusive dentro do clero, dentro da igreja. Né? Então isso é muito triste, muito complicado. Outra coisa que é para ser evitada, proselitismo. Proselitismo é para ser evitado também. O que é proselitismo? Ele é entendido de duas formas. O proselitismo é quando eu prego a minha igreja, a salvação é só da minha igreja, ou quando eu prego a minha pessoa. Então vocês com certeza vocês já ouviram e já viram na pastoral, nas comunidades. Eu só vou em missa de fulano. Por quê? Porque o fulano prega a si mesmo. Ele não prega a Cristo. Né? Então os fiéis se identificam mais com o pregador do que com o conteúdo da pregação, o Cristo. Né? Então, o que deve ser pregado? Cristo. As pessoas têm que ser discípulas de Cristo. As pessoas têm que assumir o compromisso de viver o Evangelho e não seguir padre A, padre B, padre C, né? Entendeu? Então, deve-se evitar a todo custo o proselitismo. Quando a pessoa fala de si na homilia. Não, tem que se falar de Cristo, tem que se falar do Senhor, pois o Senhor que salva. Padre nenhum salva, igreja nenhuma salva. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Cristo que é o Salvador. Cristo que é o Salvador. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, após a homilia, né, então se recomenda, inclusive, né, o Papa Bento XVI recomenda que após a homilia se faça um instante de silêncio. Na verdade, na Verbum Domini, ele sugere que após as leituras se tenha um momento de silêncio para que o povo possa meditar e interiorizar a palavra. Ou então após a homilia, né, para que o povo possa comungar de Cristo mediante sua palavra. Após esta homilia, que se supõe ser bem feita, que tenha mostrado o que Deus quer dizer para aquela comunidade ali, aqui agora, qual que é a proposta de Deus, a comunidade dá uma resposta a essa proposta de Deus. Como? Fazendo a profissão de fé. Então a profissão de fé leva o povo a dar o seu assentimento em resposta à palavra de Deus, ouvida nas leituras e na homilia. Então quando eu digo eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou dizendo sim a tudo aquilo que eu ouvi nas leituras, que eu ouvi na homilia, que eu acato que é vontade de Deus para a minha existência aqui agora. E aí o credo ele é recitado nos domingos e solenidades, tá certo? E nós temos duas versões do creio. Nós temos o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. O símbolo apostólico é aquele menorzinho, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, patati. E o símbolo niceno-constantinopolitano é aquele maior, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi composto no sínodo, no concílio, melhor dizendo, o concílio de Niceia 325 e de Constantinopla de 381, que elaboraram essa profissão de fé maior.
Por que que recebe o nome de símbolo? Por que que se recebe o nome de símbolo? A palavra símbolo, em grego, significa aquilo que nos une. Aquilo que nos une. Então, o símbolo traz o conteúdo de fé que nos une enquanto cristãos católicos. Né? Enquanto cristãos católicos. Né? E é o resumo das verdades essenciais da nossa fé. Então, ao professar a fé, estou dando meu assentimento àquilo que foi anunciado, àquilo que foi proclamado, que foi dito como vontade de Deus para cada um de nós. E aí, após a profissão de fé, vem a oração dos fiéis, nas quais o povo suplica por toda a humanidade, exercendo a sua função sacerdotal, a sua função de intercessor junto a Deus. E normalmente tem uma ordem a ser estabelecida pelas preces, ou seja, reza-se pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidade, por toda a humanidade, pela salvação do mundo todo. Normalmente se tem esta ordem oficial das preces, quando, por exemplo, a comunidade abdica de utilizar preces já prontas e, por exemplo, quer elaborar as próprias preces, então tem esta ordem aí a ser seguida. Então é interessante, porque se na liturgia da palavra Deus nos falou, Deus nos interpelou, neste momento é como que se nós voltássemos para a realidade do mundo iluminados pela palavra, e aí nós rezássemos pelas necessidades de toda a humanidade, pelas nossas necessidades, inspirados pela palavra de Deus. Inspirados pela palavra de Deus. Né? Exercendo o nosso sacerdócio comum dos fiéis que recebemos desde o dia do nosso batismo. Tá certo? Então, aqui nós paramos o segundo vídeo sobre as partes da missa e no próximo vídeo nós iniciamos a terceira parte, que é a segunda parte da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.